Olá, pessoal. E aí, vamos continuar o nosso tema, Primeira Guerra Mundial, certo? Bom, rapidinho coloquei um esquema para relembrarmos esse período, né, de 1914. Quais fatores levaram à Primeira Guerra Mundial? Choque de imperialismo, disputa por matéria-prima, disputa por mercado consumidor, partilha de África, Ásia e também da Oceania. O nacionalismo, vamos lembrar daquele período do pan-germanismo e do eslavismo também, né? As rivalidades, Alemanha versus Inglaterra e Alemanha versus França, o expansionismo russo, o choque com a Alemanha e com o Império, o choque com a Alemanha e com o Império Turco e o Império Austro-Húngaro, certo? O pan-eslavismo russo, o nacionalismo sérvio. A Sérvia pretendia unificar em um único país, certo? Vamos lembrar disso, nunca podemos esquecer. Tá? A oposição dos impérios turco-otomano ao Império Húngaro. A Grande Sérvia só seria possível com desmembramento parcial desses impérios. A Bósnia-Herzegovina era anexada pelo Império Austro-Húngaro, causando assim um estopim com o assassinato do futuro imperador austro-húngaro Francisco Ferdinando, né, por um jovem nacionalista sérvio que atentou contra a vida dos arquiduques. A formação das duas alianças que se deu anterior a este caso, a Aliança da Entente, Rússia, Inglaterra e França, Aliança da Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, Itália que ficou até 1915, iniciou a Primeira Grande Guerra Mundial, né? Essa guerra se deu por duas fases, a Guerra da Trincheira e a Guerra do Movimento, de 1914 a 1915, e a Guerra das Trincheiras, né? Forças inimigas ficaram obrigadas, né, a umas extensas linhas de trincheiras fortemente defendidas. A saída da Rússia em 1917, com a queda do czar russo Nicolau, e a entrada dos Estados Unidos e aliado à Tríplice Aliança. E as suas grandes consequências? O plano dos pontos, os planos dos 14 pontos, né? Que foi um tratado de paz imposto pelos Estados Unidos, o Tratado de Versalhes de 1919, outros tratados que nós tivemos naquele período, a mudança do mapa político, os Estados Unidos emerge como potência econômica, a criação da Liga das Nações, o Estado liberal, o nazismo e o fascismo, com o nazifascismo e a tecnologia bélica, que vai dar origem a uma grande explosão na Segunda Guerra Mundial. Voltando ao ponto que terminamos na aula anterior, vamos falar um pouco sobre as guerras das trincheiras, os novos meios de transporte, de comunicação, além da produção armamentista e munição, impossibilitaram o avanço e a luta das tropas no campo aberto. Tal realidade gerou um combate estático. Esse combate estático foi denominado como Guerra de Trincheiras, que durou de 1915 a 1918. Nas guerras das trincheiras, uma profundidade média de 2 metros, os soldados aguardavam o momento de atacar o inimigo. A pouca movimentação das tropas e o equilíbrio entre as forças, né, fez com que essa guerra durasse longos anos, longos e dolorosos anos, não para quem estava em seus palácios, mas para quem estava na guerra, como essa imagem de soldados. Não tinha espaço para banho, não tinha espaço para uma boa alimentação. Ratos passavam por cima dos corpos, dos cadáveres, que ficavam ali como instrumento de defesa. Se
se faziam as novas trincheiras em cima dos corpos, usavam aquele saco com corpos inimigos, corpos de aliados, não interessava. Então, aqueles jovens teriam que suportar aquele odor e o momento de defender a própria vida e sua nação. Mas minha pergunta é para você: por que mesmo? Por que mesmo? E para que mesmo eles estavam ali? Né? É algo que nos faz refletir, né? O papel desses jovens na guerra. Tá? A estratégia das trincheiras expunha os soldados a frio, a fome, a chuva. Eles sofriam de tudo, até mesmo com piolhos e ratos. Naquele cenário, visto como desolador, distantes de seus parentes, de seus entes queridos, ele sentiu as dimensões dramáticas da guerra, fora a perturbação psicológica. Vamos lembrar disso sempre, né? O entusiasmo dos primeiros dias dava lugar a momentos de chuva, né? Difícil, sem esperança. A violência e as condições precárias de vida causaram imensuráveis prejuízos para aqueles jovens, além, como eu já citei, de muitos problemas psicológicos que vão emergir depois da Primeira Guerra Mundial. As condições subhumanas a que esses soldados viviam, a que esses soldados estavam expostos, e o grande número de mortos e de amputações. Sim, uns perderam os olhos, cabeça, né? Quem perdeu cabeça morreu, né? Perna, braço. Esses jovens, eles tiveram incontáveis perdas que nenhum de nós, em nossas vidas comuns, poderemos entender sem uma relação direta com o processo historiográfico, sem uma leitura, sem uma visão de imagens, né? Foi terrível, né? Todo o processo da Primeira Guerra Mundial. Em 1915, a Itália, ela já estava ligada à aliança, que passou a apoiar a Tríplice Entente. Por isso, né, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, elas estavam completamente isoladas, principalmente quando os Estados Unidos entram, né? Para mais, nós temos inúmeros documentários, certo? E também, além dos documentários, documentos de jovens que falam, né? Como Erich Maria Remarque, que fala sobre sua história, né? Ele foi um sobrevivente das trincheiras, e ele coloca: cada soldado vivo, apenas por 1000 acasos, mas todo soldado acredita e confia no acaso. Temos de vigiar nosso pão. Os ratos têm se multiplicado muito ultimamente, desde que as trincheiras deixaram a ser conservadas. Os ratos aqui são particularmente repugnantes pelo seu grande tamanho. É um tipo que se chama de ratazana de cadáver. Tem caras horríveis, malévolas e peladas. Só de ver seus rabos compridos e desnudos nos dá vontade de vomitar. Parecem muito esfomeados. Já roeram pão de quase todos. Krop mete o dele embaixo da cabeça, bem embrulhado no pedaço de lona. Mesmo assim, não consegue dormir, porque eles correm por sobre seu rosto para alcançar o pão. Derek quis ser mais esperto, amarrou um arame fino no teto e pendurou nele o seu pedaço de pão. Durante a noite, quando acendeu a lanterna, viu o arame oscilar de um lado para o outro. Montado no pão, balançava uma gorda ratazana, até que finalmente tomamos uma decisão: cortarmos cuidadosamente parte do pão roída pelos animais. Não podemos nos dar ao luxo de jogar fora o pão, porque, neste caso, amanhã nada teremos para comer. Então,
Esse é um documento que mostra que a guerra não era somente contra o inimigo, contra o outro, mas também contra os ratos. Os ratos perseguiam os soldados na guerra, os ratos perseguiam os jovens que estavam na guerra. Imaginou o grande conflito que se deu naquele período? Essa guerra, ela vai proporcionar inúmeras tecnologias. Então, nós vamos entender que essa guerra teve tecnologia. Durante a guerra, as inovações não cessaram. Ao contrário, se intensificaram, pois era necessário criar técnicas para vencer os inimigos. Assim foram envolvidos materiais mais resistentes à ferrugem e propício à elaboração de armamentos novos, meios de comunicação que viabilizavam as estratégias de ataques aos opositores, equipamentos que ampliavam a proteção física dos soldados em combate, aparelhos e objetos que facilitavam a fiscalização do território inimigo e o tratamento dos feridos, entre tantos outros produtos. Muitas dessas tecnologias, criadas durante a Grande Guerra, ainda são utilizadas em nosso cotidiano, por exemplo, como o aço inoxidável. Foi um dos instrumentos que foi ali muito ampliado no período da Primeira Guerra Mundial, no período da Grande Guerra Mundial. Outro grande instrumento foi o avião, né? Nós vamos observar que aviões, eles foram desenvolvidos no século XX justamente para combater na Grande Guerra. Então, a guerra, ela vai proporcionar o desenvolvimento de diversos armamentos, né? Como, por exemplo, o tanque, né? O primeiro tanque de guerra, denominado Mark I, foi criado em 1916 na Inglaterra, desenvolvido com a finalidade de romper o arame farpado das trincheiras. As armas químicas e as máscaras, a utilização de armamento químico em conflito bélico teve início na Grande Guerra Mundial. Em decorrência, os ingleses criaram máscaras protetoras para os soldados em combate. Agora imagina, né? Essa guerra, ela começa a mudar também as estratégias. Não havia mais aquela estrutura das guerras anteriores. Essa guerra muda tudo, né? Muda até mesmo o modo de se defender e de atacar, né? O paralelo conflito terrestres ocorriam, conflitos a mar, nos quais acabaram de interferir nos rumos da guerra. Vamos lembrar que participaram dessa guerra. Essa guerra houve no mar Mediterrâneo, esteve em África, esteve em vários pontos, certo? Até que, em 1917, entra os Estados Unidos, que então era neutro, e declararam guerra à Alemanha no dia 6 de abril, né, de 1917. Então, observamos que essa guerra ela é uma guerra que não pode ser firmada sem precedentes, mas pode dizer que gerou enormes avanços à humanidade, né, em todas as áreas, inclusive em doenças. Não podemos dizer isso. A guerra gerou enormes avanços, inclusive em doenças. Diversas doenças nós vamos ter, principalmente as psicológicas. A galera de psicologia, ela deve, com certeza, eu acredito que deve ter um estudo pautado na Primeira Guerra Mundial, porque psicopatias devem ter surgido a partir daí, né? Porque o ser humano ele entrou em conflito consigo mesmo, né? E com o mundo. A entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia da Grande Guerra Mundial alterou os rumos do conflito, porque a Rússia vivia uma revolução naquele período, iniciada em outubro de 1917 com a queda do Czar, que contribuiu para que o país abandonasse a guerra, buscando resolver seus problemas internos. Assim, os russos retiraram-se em 1917 e em 1918 assinaram um tratado de Brest-Litovsk, cedendo parte de seus territórios à Alemanha. No mesmo ano, os Estados Unidos, cujos navios estavam sendo atacados por submarinos alemães, declararam guerra a países integrantes da Tríplice Aliança. Desde o fim do século XIX, os Estados Unidos investiam pesado no desenvolvimento industrial e também em armamento bélico.
A eclosão da guerra na Europa representou a possibilidade desse país mostrar o que tinha ao mundo, e mostrou com muita eficiência, né? Quem é os Estados Unidos? O que faz os Estados Unidos? Bom, após a guerra, veio os acordos de paz mundial, né? Só que esses acordos não foram suficientes para conter o avanço de uma nova guerra ao mundo que vai ocorrer com a Segunda Guerra Mundial. Depois da Grande Guerra, a Europa sofreu tanto, mas tanto, que as mudanças territoriais no panorama político, ela vai estar ampliada em vários campos, né? Vamos ver que monarquias, países vão surgir, né? Impérios vão ser desfeitos, repúblicas serão formadas, né? Por exemplo, o Império Austro-Húngaro foi dividido em Tchecoslováquia, Iugoslávia, Áustria, Hungria e parte da Polônia, certo? Então, a Alemanha foi considerada a grande causadora da guerra, foi imposta inúmeras cláusulas no Tratado de Versalhes, e a Alemanha ainda ficou proibida de fabricar armas de qualquer tipo, né? Qualquer munição acima de calibre 38, e manter um efetivo superior militar de 100 mil homens. E como isso, com tanta punição à Alemanha, como a Alemanha ainda conseguiu, por meio dessas sanções, formar um exército tão grandioso sob o domínio de Hitler, né? A gente tem que ver, tem que entender isso. Bom, nós vamos entender também que há, nesse período, né, uma mudança no papel que vai ser ocupado pela mulher. Então, a mulher também vai ocupar um grande papel nesse período, né? E quem é essa mulher? Eu escolhi Coco Chanel. A Primeira Guerra Mundial de 1914 e 1918 foi um movimento determinante para a consolidação dessa mulher como uma figura revolucionária dentro do mundo da moda. A moda avança nesse período. Com a inteligência singular, a estilista compreendeu a conveniência entre o cenário desfavorecido da guerra e a modéstia inovadora das suas criações. Com isso, poucos meses, Chanel evoluiu de jovem estilista para uma promissora estilista para o mundo, certo? E mudanças de comportamentos ocorreram. Contudo, para compreender a ascensão, é necessário contextualizar todo o cenário político que favoreceu ela. Então, vamos lá. As mulheres usavam roupas a qual desfavorecia para o trabalho, e os homens estavam em guerra. E elas precisaram ocupar espaço dos homens. Então, roupas masculinas com materiais mais fáceis de lidar foram desenvolvidos anteriormente por Chanel, que passou a ser usado de uma maneira estrondosa pelas mulheres. Então, a moda implicada por ela, de roupas leves, roupas que dessem facilidade para que a mulher pudesse trabalhar, pudesse estar ocupando o papel de um homem, foi fundamental para que a mulher exercesse seu papel na sociedade. E hoje podemos ver que até nos dias atuais, né, a mulher usa e abusa dessa moda implantada por Coco Chanel, certo? Uma jovem de origem simples, humilde, que transformou o mundo a partir da Primeira Guerra Mundial. Gente, essa é mais uma aula de história. Um forte abraço e até a próxima. Deixe o seu like em nosso canal, dê uma curtidinha, comente e vamos que vamos. Até a próxima aula, tendo o máximo de cuidado, usando máscara, nos protegendo, porque é extremamente necessário uma proteção de todas as formas, é claro, mas é essencial que usemos máscara na rua e o cuidado com álcool em gel, lavar a mão, certo? Nós vamos vencer esse momento. Deus abençoe a todos. E é claro, temos muito Coco Chanel por aí, muitas meninas que podem criar nesse período de pandemia.
A pandemia não pode parar o mundo. Muitos jovens estão inovando, criando empresas virtuais, criando métodos físicos de trabalhar e fazer com que o mundo evolua. Você é capaz, você é criador de projeto. Força, coragem, pensamento firme. Ajudem os pais a progredirem nesse momento. Vamos lá, vamos pensar, vamos criar e vamos fazer com que as nossas ideias vá adiante, fazendo uma revolução no mercado consumidor no século XXI, em um período pandêmico que vivemos. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Não esqueça, deixa lá o likezinho no meu canal e também se inscrevam, né? Você tem que se inscrever, beleza? Vamos lá, você tem que se inscrever.